Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Então pessoal, como prometido na aula passada, nós conversamos que nós iríamos fazer a distinção entre média e instantânea e qual era a relação que existiria entre isso e a derivada. Foi isso que nós paramos na nossa aula passada. Então é o seguinte, o que acontece? Essa reta que aqui está passando tangente, nós já conversamos que ela representa a reta que seria a velocidade instantânea, uma vez que nós temos aqui no eixo y a posição e o tempo. Se eu calcular a variação que acontece do espaço pelo tempo, eu tenho a velocidade. Então essa reta ela representa a velocidade que seria dita instantânea. E olha que interessante, toda vez que nós estivermos calculando grandezas instantâneas, ali estará a derivada. Então a derivada é a própria grandeza calculada em um determinado instante. Essa é a importância que nós temos, na verdade, da derivada para o nosso dia a dia, porque ela é uma ferramenta matemática que nos possibilita o cálculo de grandezas instantâneas. Então, esse gráfico que aqui está, que nós estamos vendo, ele representa a derivada de uma função. E essa outra equação que aqui está, também representa a derivada. Nós vamos ver um pouco mais para frente que a derivada ela tem essa cara, né? O limite de uma variação que acontece em y por uma variação de x, sendo que o denominador está tendendo a zero. Isso aqui é a fórmula da derivada. Tudo bem? Então, para a gente, a partir de agora, tudo que é grandeza instantânea representa a derivada. E nesse caso, a reta tangente, como ela é a própria representação da grandeza instantânea, a reta tangente ela vai representar para a gente agora uma derivada. Tudo bem? Essa é a relação que existe. E aí fica bem fácil agora. Então, para a gente, toda e qualquer reta que é tangente, para a gente agora é a derivada de uma função. Então, vamos lá. Vamos brincar aqui agora. Eu tenho um gráfico de uma função f de x, que aqui está em vermelho, e tenho 4 retas passando por ela. A reta azul, verde claro, amarela e a verde. Me digam aqui, dessas 4 retas, qual é aquela que representa a derivada? A derivada, ela é, como o próprio diz aqui o título, ela é uma reta tangente. A reta azul é uma reta tangente? Não, ela é uma reta secante, porque toca o gráfico vermelho, que é o gráfico da função f de x, em 2 pontos, em P e Q1. A reta verde clara tão pouco, porque ela vai tocar no ponto Q2 e no P. E a amarela também, tocando em 2 pontos distintos. Então, se nós formos comparar com o slide anterior, essas 3 retas representariam, na verdade, a média da grandeza calculada aqui. Tá? Não é velocidade porque eu não especifiquei o que é o eixo x, o que é o eixo y. Se eu especificar, eu posso até te dizer, mas como não está nada especificado, eu não posso dizer que é velocidade exatamente. É uma outra grandeza média que está sendo calculada, tá? Nesses três casos aqui. Mas no caso da reta verde escuro, perceba que ela toca o gráfico vermelho em um único ponto, que é o ponto P. Tudo bem? Ela toca em um único ponto. Então, essa reta verde ela seria a representação da derivada da função f de x no exato ponto P que aqui está. Tudo bem? Então, graficamente, seria essa a diferença entre derivada e valores médios. Esse outro slide é interessante porque ele nos traz uma informação muito importante que é o sinal da derivada. Olha, a derivada ela pode dar sinal positivo ou pode dar sinal negativo. E graficamente isso reflete, tem uma característica refletida. Então, olha o que ele diz. O gráfico ele é um ramo de parábola, que é o gráfico cinza, né? A f de x, cinza. E sobre este gráfico cinza, eu traço, então, calculo várias derivadas em todos esses pontos e a representação, logicamente, dessas derivadas são essas retas escuras, tá? Que tocam em um único ponto. Aqui no gráfico pode aparecer que toca em mais de um ponto, mas vamos imaginar aí que este gráfico em escuro, essa retinha escura, está tocando, de fato, o gráfico cinza claro em um único ponto. Então, representa uma derivada. Então, do lado esquerdo desse gráfico, desse ramo de parábola, ele está dizendo que o que, pessoal? O que isso aqui representa para a gente? A derivada. A derivada da função
é negativa. Então, para o lado esquerdo, a derivada seria negativa e para o nosso lado direito, a derivada seria positiva. O que tem de diferente do lado esquerdo em relação ao lado direito? Perceba, no lado esquerdo, as retinhas estão todas com o sentido voltado para baixo. No lado direito, todas as retinhas com a tendência voltada para cima. Então, toda vez que você calcula uma derivada e dá negativa, isso significa dizer que a reta está com o sentido voltado para baixo. E, contrariamente, quando a derivada é positiva, significa dizer que as retinhas estão para cima. Então, a partir de agora, graficamente, você já sabe identificar ao menos o sinal de uma derivada, não é mesmo? Se a reta estiver para cima, a derivada deu positiva. Se a reta estiver para baixo, é porque a derivada deu, então, negativa. E aí, meu aluno que está atento e esperto, ele vai fazer a seguinte pergunta. O que acontece quando a derivada dá exatamente zero? Sim, por quê? Porque entre o negativo e o positivo, entre valores negativos e valores positivos, eu tenho que passar pelo valor zero, que não tem sinal. E o que acontece então quando a derivada dá exatamente zero? Essa é a grande pergunta que nós vamos responder agora. Então, eu trouxe um outro slide aqui para vocês, que faz um resumão sobre a questão desse sinal da derivada, para que a gente saiba, a partir de agora, como é que funciona isso. Então, olha só, a derivada sendo positiva, o gráfico é uma reta que toca a função e tem uma tendência crescente da reta. Se a derivada for negativa, ela vai tocar o gráfico da função em um ponto, e essa reta então vai ter uma tendência para baixo, porque a derivada é negativa. E, finalmente, se a derivada der exatamente zero, ou seja, nem sinal positivo nem sinal negativo, eu derivei e o valor deu exatamente zero como derivada, então é porque a reta está exatamente, pessoal, o que? Na horizontal, ela vai tocar o gráfico e vai estar exatamente na horizontal, essa reta. Então, é isso que acontece com os três casos. Reta positiva, derivada positiva, reta voltada para cima, derivada negativa, reta voltada para baixo. E se a derivada for exatamente zero, é porque a reta não está nem para cima e nem para baixo, está exatamente na horizontal. Tudo bem? Então, isso é uma ideia muito importante que nós vamos trabalhar a partir de agora. E aí, uma outra ideia que eu quero que você já saiu sabendo a partir dessa aula que nós estamos conversando é a questão da intensidade da derivada. Então, visivelmente analisando, eu tenho aqui o gráfico da função f de x e três retinhas de cores diferentes que indicariam para mim três derivadas em três pontos diferentes. A discussão que eu quero ter é o seguinte: você sabe que essas três retas, a derivada é positiva ou negativa nesses três casos? A derivada é positiva, porque todas as três retas estão com tendência voltada para cima. Então, a derivada certamente é positiva. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual dessas três retas representa o maior módulo da derivada, o maior valor da derivada? Seria a reta verde, a reta azul ou a reta cinza? Na tua opinião, qual dessas três retas apresentaria o maior valor da derivada? É a reta verde, porque derivada é grau de inclinação que a reta possui. Então, quanto maior o grau de inclinação de uma reta, maior é o grau de inclinação da reta, maior é o valor daquela derivada. Tudo bem? Então, nesse caso, a maior derivada seria essa reta que estaria em verde, a segunda maior derivada seria azul e a terceira maior seria a última, seria a reta cinza. Em valores, como é que seria? Digamos, a derivada aqui da verde deu 10, a derivada da reta azul deu 5 e a derivada da reta azul deu 2. Então, visivelmente, a derivada, quanto maior a inclinação da reta, maior é a derivada. Tudo bem, pessoal? É assim que nós vamos trabalhar a partir de agora. E aí a gente precisa, nesse momento, recorrer a uma parte específica do pré-cálculo que fala sobre função do primeiro grau. Por que nós vamos conversar agora sobre função do primeiro grau, professor? Porque por um motivo muito simples. Veja, nós estamos vendo que a derivada, geometricamente ou graficamente, ela é uma reta. E se ela é uma reta, ela pode ser expressa como uma função do primeiro grau, você concorda? Toda reta, todo gráfico que é uma reta, é uma função do primeiro grau. Então, a derivada, que é a reta tangente, ela também pode ser expressa como uma função do primeiro grau. E aí, o que acontece? Olha o que acontece interessante. Uma reta, r de x, eu posso representar como sendo m vezes x mais b.
onde esse m é o famoso coeficiente angular, que lá no ensino médio, ensino fundamental, normalmente nós conhecemos como sendo o A, né, de angular. Mas aqui no ensino superior a gente trabalha ele normalmente como sendo um m, tá legal? Mas é a mesma função do A que nós aprendemos lá no ensino fundamental, no ensino médio. E olha que informação interessante, pessoal. Esse m que aqui está, ele numericamente representa o mesmo valor da derivada. Então, se você tem uma retangente a um determinado ponto e você determina o valor do coeficiente angular, o valor de m, você pode ter certeza que esse valor de m ele é igual à derivada que você estava procurando naquele ponto. Então, para te explicar de uma vez por todas o que significa, eu trouxe esse outro slide. Então, nós temos aqui a função, é a f de x, e eu estou querendo determinar a derivada num ponto P. Logicamente, se eu vou determinar uma derivada, a derivada geometricamente representaria então essa reta tangenciando o gráfico de f nesse único ponto. E aí, o que eu queria te dizer? Bom, essa reta, como toda reta, eu posso escrever com uma função do primeiro grau, não posso? Então, seria r de x igual a mx mais b. E aí, olha que interessante, esse m ele é igual à derivada da função no ponto P. Foi isso que eu quis dizer no slide anterior. Então, toda reta ela tem um coeficiente angular, e esse coeficiente angular ele é numericamente igual à derivada da função que você estava calculando. Então, primeira coisa, veja que são duas coisas diferentes. Eu tenho o gráfico da função e tenho o gráfico da derivada. Só que o gráfico da derivada ele gera uma reta. Essa reta tem o coeficiente angular, no qual o coeficiente angular é numericamente igual à própria derivada da função. No caso, não era a função f, que nós estamos querendo derivar, então a derivada dessa função no ponto P tem esse determinado m. Por que eu me preocupo sempre em colocar um ponto P? Porque note, pessoal, imagine que eu tenho outro ponto P bem aqui que eu quero determinar a derivada. Você concorda que aqui eu teria uma reta tangente com outro grau de inclinação? Então, para cada um P, eu tenho uma determinada reta com um determinado grau de inclinação, que é expresso por esse m. E cada m tem a sua correspondente derivada. Então, por isso que eu te digo, aqui é m e esse m é igual a f' de P, nesse ponto específico aqui. Se for para outro P, eu já teria um outro valor de m. Tá legal? Pessoal, eu encerro a minha aula por aqui, agradeço aí a tua audiência e queria te dizer o seguinte, com todos esses conhecimentos intuitivos que eu trabalhei com vocês até agora sobre derivadas, eles serão de fundamental importância para que você entenda a partir de agora o formalismo matemático que será apresentado para ti a partir de agora, tá? Então, eu recomendo muito que vocês assistam essas duas aulas introdutórias que eu mostrei para vocês agora, para que vocês entendam de uma forma bem tranquila o que está por vir. Tudo bem? Muito obrigado e até a nossa próxima aula, pessoal. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Até lá!